Como limpar seu nome sem pagar dívida, né? Esse é o vídeo de hoje, né? Mais uma vez trazendo alguns temas aí. Temas que a gente percebe durante o dia aí que são mais pesquisados, né? As pessoas têm mais dúvida. Ou um cliente que sentou aqui no escritório e eu falo, pô, essa dúvida é interessante, vamos repassar aí. Então, como que você vai limpar seu nome sem o pagamento da dívida? Algumas dívidas, elas vêm de contratos que vocês não assinaram, né? Então é muito comum, né? E a gente está vendo, principalmente depois da pandemia, essas assinaturas virtuais de contrato, onde as pessoas passam algumas informações, os contratos ou são realizados por terceiros ou são feitos, né, de uma forma criminosa, né? Então esse é o primeiro ponto. Você assinou o contrato? Não, doutor, eu não assinei o contrato. E aí? Né? Se você não assinou, você não participou disso, e a cópia desse contrato, como que você consegue? Você vai lá no site consumidor.gov.br, vai lá, ele vai te mandar para aquela plataforma do eGov, né? Para aqueles que têm profissões que têm o token, tem certificado digital, eles vão fazer acesso por isso. As outras pessoas, né, sem esse acesso preferencial, tem um cadastro prévio e lá você vai preencher algumas informações, que é uma reclamação pré-processual. Nela você vai lá, vai requerer a cópia desse contrato, né? Depois desse contrato você vai fazer a conferência de assinatura e de outras coisas, né? Outra situação, né? Depois de fazer toda essa reclamação pré-processual, você não recebeu a cópia do contrato. O banco, a instituição financeira, ele negou isso. Você pode distribuir uma ação, né, para que esse contrato seja apresentado, tá? Outra situação, doutor, eu fiz um empréstimo, eu fiz um financiamento do veículo, mas eu não estou concordando com o valor da parcela. Hoje já paguei muito, né? E esses juros abusivos, o que que é isso, né? Então aí você também pode, você vai lá no Google, digita lá BCB localizar séries. Aí eu vou dar um exemplo de um código de financiamento de veículo, né, que é o 2749. Você vai digitar lá no campo 2749, tá? Lá você vai ver a taxa média de mercado, então você vai ver quando você assinou o contrato, né, e qual que era a taxa média de mercado aplicada e qual que é a regra, né, que muitos tribunais e muitos juízes estão acompanhando. Se, eu vou dar um exemplo aqui de um banco, o banco A, no teu contrato você vai olhar lá, tá lá, 80,70 de taxa anual de contrato, né? E aí você viu que a taxa média do teu banco, né, que estava lá no site do PCB, tá 20,79. Você multiplica esse valor por 2, 20,79 vezes 2, vai dar um pouquinho mais de 41, né, por cento. Ou seja, se o juros cobrado for superior vezes 2 o valor que está lá na taxa média, esse contrato é abusivo. Você pode ter redução da parcela. Se você já pagou o contrato integral, você pode ter restituição desse valor, né? Então, essa e outras teses aí de ações revisionais, elas são muito importantes, né? Outra situação, né? Você está com o nome do Serasa, mas você não tem nenhuma dívida, né? Suas parcelas estão em dia, né? Então, cabe ação, né? Cabe indenização. A gente vê em alguns estados indenizações de 2, 3 mil reais até 10 mil reais. Alguns casos de renda até sobe um pouquinho acima disso, mas a média, né, de 3 a 10 mil reais, tá? Então, antes de pagar a dívida, né, verifique se a taxa de juros está certa, verifique se realmente você assinou o contrato, se foi aquilo que você foi acordado, qual que é a dívida disso, por que está descontando isso, né, na tua folha de pagamento, né? Qual que é a origem disso? Ah, não, eu liguei lá, falaram que era cheque especial, mas eu nunca usei o cheque especial. Verifica. Se você não passou em algum, alguma empresa e fez alguma consulta, se você tinha um valor de crédito, isso foi para frente sem ter o conhecimento, né?
sem a tua assinatura. Então, essa empresa que fez isso, ela tem que pagar a indenização, né? Então, é importante tomar esse cuidado, tá? E nem sempre, né, o teu nome do Serasa tá lá em razão de uma dívida que existe, né? A gente está tendo muita fraude, está tendo muita coisa errada, então é possível sim entrar seu nome do Serasa sem pagamento da dívida, dependendo dessa situação, tá?